Tá? Ok. É um tema que eu nunca preguei, como sabem, faço palestra de palavra há pouco tempo. Há muitos temas que eu ainda não abracei, mas este realmente foi muito profundo. Fiz o só numa semana, normalmente demora mais tempo. Espero que as palavras que o Senhor me colocou aqui neste tal sejam para todos vós e realmente que vos abençoe e que vos traga lucidez sobre o Espírito Santo. Vamos começar hoje com um versículo que todos conhecemos muito bem. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Estou aqui baixar um pouquinho para fazer eco. Está bom? Este versículo, quando lemos, e lemos-o tantas vezes, falamos tantas vezes dele, se calhar nem atentamos bem ao que está aqui escrito. Este versículo coloca uma questão que nós não estamos tão atentos como está a dizer. Afinal, temos só um Deus ou temos três divindades? O conceito da Trindade de Deus é difícil de compreensão para a mente humana. Ao mesmo tempo, a Bíblia afirma que os três são apenas um, mas também afirma que os três são distintos. Assim fica difícil de compreender. Eu vou tentar descodificar para que possamos nós todos entender este tema. Quando dizemos que só há um Deus, estamos a falar de nada. Em João 1, diz: no princípio era Verbo, estava com Deus e o Verbo era Deus. Numa linguagem atual, para percebermos melhor, também se diz, noutra versão, se entra ali, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Não restam dúvidas. É sempre Deus. Desde o princípio, antes da palavra, já era Deus. Quando dizemos que a Trindade é real, voltando atrás, quando dizemos que Deus e Jesus são a mesma pessoa, também estamos a falar a verdade. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há dúvidas que um é o outro. A Bíblia nos diz. E quando dizemos que a Trindade é real e os três são pessoas diferentes, também estamos a falar a verdade. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e o Filho e do Espírito Santo. Temos os três. Os três, normalmente, estão aqui. Voltamos a ver, não é assim tão fácil de entender como três são um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eles formam a Trindade. São três entidades diferentes. No entanto, os três são Deus. Fica confuso. Vou tentar exemplificar de uma maneira muito simples. Até peço desculpa, mas eu procurei explicações e encontrei esta que é tão simples e tão infantil que talvez nós possamos entender, na realidade, a Santa Trindade. Vou comparar a Santa Trindade com um ovo. Trouxe o ovo. Simples. O Pai, o Criador, o guardião de todas as coisas, é o ovo completo. Tudo. O Filho, o Redentor, vai ser... Este ovo ficou pequeno mais. Vai ser a gema. E o Espírito Santo vai ser, claro, que vai unir os dois. E é claro que vai uni-los e fazê-los um só. Um ovo. Isto é o Espírito Santo. É o nosso Deus. Isto é o nosso Deus. Um só. Não tem outra explicação mais simples que posso dar. Aqui dentro temos a gema do nosso Jesus. O Espírito Santo, claro, conjunto.
Deus. Um só. Podia haver outras explicações, mas esta penso que é fácil de entender. Entender a Santíssima Trindade não é uma questão de culinária ou de matemática nem de lógica. É uma questão de fé. É apenas fé. Por todo aquele que crer vai ter a presença do Espírito Santo na sua vida após a sua conversão. Qual é a verdadeira função do Espírito Santo na Igreja? É algo que vamos tentar perceber durante esta conversa. Sem o Espírito Santo, a vida do homem vai haver um espaço. Vai-se criar um espaço se não houver Espírito Santo. Vai abrir-se um espaço para que os diabetes encham a nossa mente e a da humanidade com falsas promessas, criando confusão. A confusão que existe neste novo mundo. Todos os dias surgem novas ideologias que nos levam para longe do caminho de Deus. Mas se perguntarmos de quem é a culpa, a maior parte vai dizer que é de Deus. Não é verdade. A culpa é da ganância, é do homem. E é das suas escolhas. Nós temos o poder de escolha. Por exemplo, esta semana ouvi, vejo como é esta escolha. Esta semana ouvi que o Bob Dylan vai vender umas cartas que fez de amor aos 15 anos. Vai vendê-las por uma base de licitação de $250 mil. Esta é uma escolha de quem? É uma escolha de quem? $250 mil. Acham que alguém que estivesse cheio de Espírito Santo iria fazer uma escolha destas? Sabendo das dificuldades que muitos irmãos passam, só para colar uma carta de alguém que é escolhido um miúdo de 15 anos numa parede e pôr ali $250 mil. Não é uma escolha de Deus. É uma escolha do homem. Por isso, precisamos de mais igrejas e de verdadeiros crentes, unidos pelo Espírito Santo. É Ele que nos pode trazer mais almas enganadas pelo mundo. João 3,5. Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. Este novo nascimento ou regeneração acontece quando o Espírito Santo entra em nós e habita em nós e nos ressuscita uma vida espiritual morta e que vai nos unir a Cristo. Não podemos ser cristãos sem deixar que o Espírito Santo seja a pessoa mais importante da nossa vida, seja o protagonista da nossa vida. Ele está em nós, nos acompanha, nos transforma, vence connosco, chora connosco. Só vamos renascer da nossa existência pecadora com a influência do Espírito Santo e com a aprovação do Senhor. É o Espírito Santo que nos convence que Deus é o nosso Pai. É por meio dele que nós sentimos a paternidade de Deus. Como Santo Agostinho disse, nascemos para Ele e não descansaremos até repousarmos nele. Só seremos filhos de Deus neste mundo quando nos enchermos de Espírito Santo. Para nos enchermos de Espírito Santo temos que criar intimidade em Deus, através da oração. Sobre essas orações que nos transformam, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos forma, o Senhor nos envia o seu Espírito e nos dá a todos uma mensagem. Vamos contar mais uma pequena história para exemplificar como podemos nos encher de Espírito Santo. 3 jovens tinham dúvida como se consegue encher de Espírito Santo. E perguntaram ao pastor como fazer. E o pastor disse: vão ao armazém buscar uma peneira. Depois vão até ao rio e encham essa peneira de água. E quando conseguirem, vão obter uma resposta. Eles achavam que era uma piada, riram-se. O pastor disse: se querem uma resposta, façam isso. Os jovens incrédulos foram até ao rio. Tentaram várias vezes, mas não conseguiram manter a peneira cheia de água. Tentavam e nada resultava. Um deles se levantou e disse: o pastor
estar louco, vamos embora, não vale a pena tentar, isto não resulta. Mas o outro insistiu. Não, eu não vou voltar sem uma resposta. Eu quero saber como uma pessoa pode ficar cheia de Espírito Santo. E ficou sozinho, a tentar. Os amigos já estavam em casa. Ele mergulhava a peneira, levantava várias vezes, mergulhava e a água saía toda do seu interior. No final do dia, o pastor foi ter com ele. Ao ver o pastor, ficou muito triste. Ainda não tinha obtido uma resposta. Ah, pastor, quando eu coloco a peneira na água, ela fica cheia. Mas quando a retiro, fica vazia. É impossível mantê-la cheia. O pastor sorriu. Tu encontraste a resposta. Só consegues manter a peneira cheia quando ela permanece mergulhada na água. E o jovem paciente diz: mas que isso tem a ver com cheio de Espírito Santo? E o pastor respondeu: é o mesmo processo. Nós somos a peneira e o rio é o Espírito Santo. Se conseguires ficar cheio de Espírito Santo, aquele que conseguir ficar mais tempo mergulhado permanecerá nele. Amém. A experiência de ser cheio de Espírito Santo não é uma experiência passageira. Não podemos brincar a crentes. Temos de escutar a palavra de Deus e resistir às tentações. Estamos todos os dias numa batalha espiritual. Temos que assumir a nossa atitude de filhos de Deus. Devemos cantar, louvar ao Senhor em todas as circunstâncias. Não temos o hábito só quando nos convém. Temos que servir, imitando o exemplo do Senhor. O Espírito Santo foi-nos prometido. Jesus instruiu os discípulos para não saírem de Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo. Atos 1, 4, 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. É este Espírito Santo que nos é dado. É este Espírito Santo que nos dá dons. E os dons do Espírito Santo são as capacidades dadas a todos os crentes, especialmente numa edificação de uma igreja como a nossa. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Somos nós que formamos o corpo da igreja. É aqui que nos são revelados os dons. Nunca me passou pela cabeça, quando vi o Maurício aqui, que ele soubesse tocar. Nunca sonhei com isso. Nunca imaginei que isso fosse possível. O dom dele foi revelado. E quantos dons temos aqui mais para ser revelados? Na certa, há aqui outros dons para ser revelados. Estou à espera do tempo certo. Não serão os 500 dias, serão menos. Ou mais. Espero que não. Há aqui muitos escolhidos. Tem um dom que para mim é muito difícil. É o dom das línguas estranhas. Me encanta mesmo ver os irmãos naquela tragalice, naquela conversa, que ninguém de nós entende nada. Mas me encanta. Mas não temos que ter todos os mesmos dons. Há quem diga que esse dom é o Espírito Santo a falar com o Espírito da pessoa, a revelar boas novas ou profetizar algo. É o que os estudiosos da palavra dizem. Eu lamento muito não ter esse dom, mas eu, em inglês também era muito mau. Portanto, nessas línguas piores não há hipótese. Mas a palavra nos diz que temos outros dons para nos serem dados. 1 Coríntios 12, 29 a 31. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres.
têm todos o dom da cura, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aleluia. Glória a Deus. Os dons são diversos. O nosso grupo fundador, somos 9, todos temos dons diferentes. Todos temos capacidades diferentes. É isto que o Espírito Santo nos escolhe. Coloca as pessoas certas no local certo e com os dons que precisa. Mas tem outros dons que nós podemos receber do Espírito Santo. Posso falar de alguns. O da sabedoria, por exemplo. É um dom de perceber que favorece. A sabedoria de Deus é diferente da nossa sabedoria. Deus conhece tudo e sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele vê as coisas que nós não conseguimos ver. Os planos de Deus às vezes parecem loucos. Parecem loucos porque o pecado e a tentação às vezes nos querem desviar de Deus. Por isso precisamos de pedir sabedoria a Deus para compreender os seus planos. A palavra diz que em Provérbios 2:6, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. O dom do entendimento, o dom divino que nos ilumina para aceitar as verdades reveladas por Deus. Com este dom, o Espírito Santo nos permite conhecer melhor a divindade de Deus. Em Jeremias 24:7 diz: eu lhes darei um coração capaz de me conhecerem e de me entenderem que eu sou o Senhor. Ou seja, o dom de saber distinguir os caminhos, as opções e de saber orientar e escutar. O da ciência. Este é fabuloso. É o dom da ciência de Deus, não da ciência do mundo dos cientistas. É o de Deus. Para este dom, o Espírito Santo nos revela interiormente o pensamento de Deus sobre nós. Porque os mistérios de Deus ninguém conhece, a não ser o Espírito Santo. O da piedade. O da piedade significa ser realmente capaz de alegrar-se com quem está alegre, de chorar com quem chora, de estar próximo de quem está sozinho ou angustiado, de corrigir quem está no erro, de consolar quem está aflito, de acolher e socorrer o que está precisando. Procuramos sempre agir com este dom, como Jesus agiria numa situação destas. O da fortaleza. Este é um dom que nos torna corajosos para enfrentar as dificuldades do dia a dia da vida cristã. E hoje há tanta intolerância à vida cristã. Torna-te forte e heróico. Dá-nos perseverança, firmeza nas decisões. E o temor a Deus. O temor a Deus não é porque achamos que realmente que Ele nos pode acabar connosco, de um momento para o outro. É o respeito. É o respeito que nós temos de ter. É um dom que nos mantém com o devido respeito diante de Deus na submissão da sua vontade, afastando-nos de tudo que nos possa desagradar. É a nossa espiritualidade que nos liga a tudo isso. O Espírito Santo faz esta ligação que eu mostrei através da palavra do ovo. O Espírito Santo faz esta ligação entre as duas atividades. O Espírito Santo é o nosso mestre. O nosso mestre interior é o nosso diretor espiritual. É nele que confiamos a nossa alma. Mas ele é discreto. É tão discreto que às vezes realmente vulgarizamos a sua presença, não lhe damos a devida importância. E temos o hábito de procurar fora de nós esses sinais, essa vontade. E nós, quando não conhecemos a palavra, quando tentamos nos interiorizar, muitas vezes misturamos o espírito com o psíquico. E as respostas que obtemos não são do Espírito Santo, são da mente, que são influenciadas pelo mundo. E isso nos leva depois a caminhos que não são da vontade do Senhor. O conhecimento da palavra de Deus nos ajuda a discernir se os nossos desejos vêm do Espírito Santo ou não. O Espírito Santo nunca nos irá incentivar a fazer coisas contrárias à palavra de Deus. É algo que entra em conflito com a Bíblia. Então não é o Espírito Santo e deve ser ignorado. Para sermos usados em Deus, em seus planos, precisamos de aprender a colocar as nossas vidas interiores sob o controle do Espírito Santo. Amém. O Senhor deseja que tenhamos mentes e corações libertos para pensar e agir
à altura da sua palavra. Temos que banir das nossas mentes pensamentos de derrota e de morte, pensamentos de esgotamento e de desânimo, pensamentos de incapazes de ser criativos e de falta de empreendimento. É necessário moldar o nosso pensar aos pensamentos de Cristo. Nós temos o pensamento de Cristo. Amém. Amém. Era isto que eu vos tinha para vos dizer sobre o Espírito Santo. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, oro pela renovação das nossas mentes. Peço ao Teu Espírito Santo, de verdade, para conduzir os meus pensamentos e raciocínios segundo a Tua palavra e não segundo aquilo que sinto ou consigo entender. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor, e me ensina o caminho para a salvação. Transforma-me pela renovação da minha mente. Amém.